Solta aqui. Vamos lá. Sou técnico de enfermagem, gostaria de saber se os aposentados vai também ter direito a esse novo piso salarial de enfermagem. Aposentados, como é que fica? Então, vou considerar que seja aposentado pelo INSS, né? A aposentadoria pelo INSS, ela é regida pela contribuição que a pessoa fez, pela lei previdenciária em vigor, mas sempre vai depender da contribuição. Então, a partir do momento que você se aposenta, o vínculo profissional não tem mais tanta relevância, você passa a ser aposentado do INSS. Então, infelizmente, não vai ter esse aumento em relação ao piso, é para o pessoal que está em atividade ainda. Digamos aí que tem empresas, né, que a gente sabe que tem umas empresas que pagam mais do que outras. Tipo assim, são empresas públicas, privadas, essas empresas que a gente até estava comentando aqui, a EBSER e outras mais, elas pagam um pouco mais, né, doutora? Por quê? Então, como eu mencionei, tem a questão do mercado, né? No caso das empresas públicas, a gente citou a EBSER, por exemplo, eu até comentei que eu tinha visto uma matéria recente comentando que o salário da EBSER é o melhor salário de enfermeiro do Brasil. Se eu não me engano, a EBSER e o Grupo Sara. Tem que fazer um concurso? Como é que é? No caso da EBSER, sim. Os servidores da EBSER são escolhidos mediante concurso público e o concurso público, toda aquela relação de trabalho vai ser regida pelo edital do concurso. Então, esse edital é como se fosse a prévia do contrato de emprego deles. Todas as regras estão ali. Então, esses enfermeiros que ganham acima desse valor já do novo piso não vão ter uma grande repercussão no seu dia a dia. Uma coisa outra dúvida que a gente tinha comentado, que eu lembrei da EBSER, que também tem surgido em relação ao adicional de insalubridade, né? Eu mencionei da irredutibilidade salarial. Se eu já recebo um salário acima desse piso, vamos supor, tem alguns lugares que pague R$5.000 para um enfermeiro. Eita, agora o piso está R$4.750, eu vou querer pagar esse valor, já que a lei determinou, não preciso. Não se aplica. O salário ele é irredutível, ou seja, se eu atribuir um salário para o empregado, eu não posso regredir e passar a pagar menos. Entretanto, verbas como adicional de insalubridade, que dependem da exposição a um agente específico, ela vai ser devida enquanto houver aquela exposição, né? Então, nos adicionais de insalubridade, que alguns enfermeiros recebem, muitos enfermeiros recebem, não deve haver diferença, porque a base de cálculo do adicional, em regra, é o salário mínimo, não é o piso. Nas categorias em que a base, por exemplo, eu lembrei disso por causa da EBSER, que lá funciona assim. A base do adicional de insalubridade dos empregados que recebem adicional é o salário e não o salário mínimo. Isso aí é uma coisa muito vantajosa para o empregado, né? Então, havendo o aumento salarial, também há. Existem algumas categorias de enfermeiros que, por acordo coletivo ou por algum outro motivo, tem como base de cálculo desses adicionais o salário. Então, havendo esse aumento em razão do novo piso, também vai ter o aumento proporcional do adicional de insalubridade, que vai ser de 20%, 30% ou 40%. Por aí, então vai melhor ainda mais, uma repercussão né? Vai ganhar bem melhor. Vamos lá, temos mais uma tela. Técnico de enfermagem que trabalha particular numa residência, tomando conta de idosos com plantão 24 horas. Tem direito? Bom, porque a gente falou agora há pouco tempo, né? Sim. Eu fiz essa pergunta para ela também. Sim, é como eu falei, o critério que você precisa avaliar é: o vínculo é seletista, ou seja, é CLT, em outras palavras, é carteira assinada? Sendo carteira assinada, vai ter direito ao piso salarial mínimo da categoria. Lembrando mais uma vez que eu preciso apenas atentar se a minha jornada é total, ou seja, a jornada de 44 horas semanais. Ele falou plantão 24 horas, eu não sei se é 24 por 48 ou se é, por exemplo, 24 horas semanais. Se for 24 horas semanais, aí você precisa fazer o cálculo na proporção das 44, que o salário pode ficar um pouco abaixo, mas o salário hora tem que ser no proporcional do piso da categoria. Maravilha. Tem um áudio, solta o áudio agora. Marília, deixa eu dizer, mas você me faz a pergunta. Eu quero saber se a Fundação PB, que é do Estado, por concurso, que tem CLT, ela começa a pagar de imediato? Então, ela falou, eu não conheço a fundação, mas ela falou que é uma fundação e que é presta serviço para o Estado.
né? E que é vínculo seletista. Então, vamos lá, atendeu o primeiro requisito, que é CLT, carteira assinada, então vai ter direito ao piso sim. Mas como presta serviço para um ente público, o vínculo dela é para um ente público, é necessária a previsão orçamentária, então por isso a própria lei já determinou que só entra em vigor a partir do próximo ano, para que o governo tenha esse período de adaptação para fechar o orçamento do próximo ano e a partir de janeiro já tem a obrigação de fazer o pagamento dos enfermeiros nessas proporções aí. A empresa ela pode demitir uma pessoa durante esse processo de dissídio, assim, por exemplo, começou a valer o negócio, vou demitir para não ter que pagar. A empresa pode fazer isso? Então, existe uma coisa que a gente chama de poder diretivo, né? Aqui, em alguns países, em outros ordenamentos jurídicos, não é permitida a demissão sem um motivo. É como se existisse uma estabilidade do emprego geral. Não é o caso do Brasil. No Brasil, prevalece o poder diretivo do empregador, que é o quê? Se eu tenho uma empresa, eu tenho o direito de contratar e demitir quem eu quiser por critérios que eu não preciso, digamos assim, dar satisfação. Quero demitir porque eu quero. Essa é uma demissão que a gente chama de demissão imotivada. Então, o empregador, em regra geral, tá? Tô partindo do geral, ele pode demitir qualquer empregado a qualquer tempo, em regra geral. O que é que acontece? A lei trabalhista prevê, para esses casos de demissão por livre vontade do empregador, algumas indenizações que dão segurança ao empregado, que são as verbas indenizatórias, aviso prévio, trabalhado ou indenizado, multa de FGTS, aí tem também o seguro-desemprego que está atrelado a esse tipo de demissão. Então, nesse caso também, isso se aplica. Se eu tenho 10 enfermeiros trabalhando para mim e se eu não consigo mais dar conta ante esse novo piso, eu posso demitir 2, 3. O que é que a gente não pode fazer? O que é que o empregador não pode fazer? Demissões em massa que se fique demonstrado que elas estão ocorrendo para não cumprir a legislação. Então, se eu tenho uma atividade, que eu tenho 10 enfermeiros, como eu dei o exemplo, e eu de repente vou demitir os 10 enfermeiros para colocar uma pessoa sobre outra função, anotando a carteira sobre outra função para fazer aquela mesma atividade que os enfermeiros faziam, está evidente que eu estou fazendo isso para burlar a legislação, que veio trazer um benefício para a categoria profissional. Então, isso é que é proibido. Agora, se o meu orçamento, se a minha contabilidade, meu faturamento não permite, por exemplo, que eu arque com isso e eu preciso reduzir o quadro, isso é comum não só em caso de aumento salarial determinado por lei, mas em várias situações da economia, a gente vê, infelizmente, que o empresário precisa reduzir o quadro e vai enxugar, então, tá aí o diferencial do empreendedor, né? Eu tenho visto várias empresas adotarem diversas estratégias, seja de readequar as atividades internamente, ou ver outras funções que não sejam tão necessárias e, enfim, organizar o seu orçamento de maneira geral para conseguir cumprir mais essa legislação, como o empresário precisa cumprir todas as outras. Então, é uma questão de criatividade também do empresário, dos gestores aí dos hospitais, que eu acredito que com o tempo tudo vai se adequar e essa categoria que é tão importante, né? A gente que já... Acho que todos já passaram por uma situação de internação ou até de cuidados em casa ou até mesmo numa coleta de exame, enfim. E essa categoria, acredito que agora vai se sentir mais valorizada, vai trabalhar com mais empenho e é importante essa evolução, né? Também do ponto de vista trabalhista. Obrigada, viu, doutora Camila, por sua participação aqui no nosso Manhã da Gente. Foi muito esclarecedor. Espero que você que está aí junto conosco, né, tenha pego todas as informações e fiquem atentos aí para quando você receber o seu salário, saber se está recebendo direitinho, tá bom? Olha só, gente, foi aquele tempo, né, que a gente só praticava exercício